acompanha e traz os destaques na nossa edição de amanhã. Agora, Paulo César, ainda falando sobre projetos futuros, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, esteve hoje aqui na sede do nosso Grupo ND na capital. Aliás, produção, por gentileza, coloca na tela as imagens da visita. Muito obrigada. Tá aí. O prefeito João Rodrigues foi recebido pelo nosso diretor de conteúdo, Luiz Meneguin, e também pelo nosso presidente aqui do Grupo ND, Marcelo Petrelli. Logo depois dessa visita, ele deu uma entrevista para o Paulo César. O João Rodrigues fez um balanço dos últimos 4 anos, falou dos planos para o novo mandato e falou que tem aí uma ação em andamento para romper com os serviços da Casan lá no município. Vamos ver como é que foi a entrevista. Prefeito, para começar o nosso bate-papo, eu já quero falar de infraestrutura. Chapecó tem se mostrado um potencial em desenvolvimento de infraestrutura que chama a atenção não só do Oeste Catarinense, mas de todo o estado de Santa Catarina. Eu conversava com o senhor sobre um vídeo que o senhor produziu sobre uma rodovia federal e que o senhor traz para a responsabilidade do município. Esse acesso, por exemplo, é federalizado. Então deveria a União fazer todo o reparo, principalmente da iluminação, que estava completamente desativada. Mas eu não vou ficar colocando a culpa em ninguém, então achei por bem executar a obra. Nós investimos aproximadamente 1,2 milhão e fizemos toda a iluminação da entrada da cidade de Chapecó, o que dá mais segurança para a população. Então, o dever do gestor público é resolver o problema das pessoas que moram no município. O senhor traz para si também, para essa responsabilidade, o turismo, a geração de turismo, e é um turismo diferente do que a gente vê no litoral. Na sua gestão, nesses últimos anos, o senhor acredita que conseguiu aplicar recursos para fazer que esse setor também se desenvolva e traga um retorno financeiro para o município? O turismo de Chapecó é o turismo de eventos, que movimenta muito a nossa economia. Tanto é que nós crescemos no resultado de ICMS 130%. Crescemos mais do que o dobro de Florianópolis, Balneário Camboriú, porque os grandes, médios eventos ocorrem o ano todo. Então, são grandes seminários, são feiras, expofeiras, megafeiras. Isso movimenta muito a economia. É por isso que eu investi pesado na construção de uma grande estrutura no Parque de Exposições, revitalizei o centro de eventos e agora vou começar mais uma grande obra, que é mais um pavilhão, investindo 27 milhões e também já comecei a construir o primeiro autódromo internacional de Santa Catarina, com toda a infraestrutura pavimentada, o primeiro do estado, o que será mais uma matriz econômica da cidade. Bom, o senhor está falando de um desenvolvimento e que tem atraído muita gente interessada em morar em Chapecó. E é uma cidade que tem proporcionado uma geração de emprego considerável. Isso também exige, ou exigiu do senhor, nesses últimos 4 anos praticamente, uma gestão mais assertiva para atender esse campo também? A questão da geração de empregos, em média, vagas em aberto, em torno de 800 a 1.200 vagas de trabalho. Nós temos 16 mil imigrantes da Venezuela, temos 3 mil imigrantes do Haiti. Se esses imigrantes não viessem para Chapecó, nós teríamos um problema para a manutenção de atividades em algumas indústrias da cidade. Mas o poder público tem que investir em creche, unidades de saúde, é o que eu estou fazendo. Nós temos aproximadamente hoje 1,250 bilhão em obras que eu iniciei no primeiro dia do meu mandato, já concluí, e outras que eu estou iniciando agora. Somos a 8ª cidade no Brasil, incluindo as capitais que mais obras públicas têm dentro de uma cidade. Hoje, um dos grandes motivos de discussões em Santa Catarina é o contrato com a Casan em vários municípios. O senhor já trouxe a preocupação de um serviço de qualidade efetivo pela Casan. O que o senhor planeja daqui para frente? Nos últimos 3 anos, o senhor conseguiu fazer uma avaliação, análise, e no próximo mandato, o que o senhor planeja em relação ao contrato com a Casan? A prioridade minha é romper o contrato com a Casan e municipalizar o sistema. A empresa não consegue mais atender a demanda do município, não acompanha o crescimento da cidade. Nós tivemos problemas gravíssimos com a falta de água para o abastecimento da população nos anos 2020, 2021. Nós iniciamos o processo de rompimento, está em andamento as ações. O nosso objetivo ao assumir o sistema é lançar um plano de expansão da rede de esgoto, tratado, obviamente, a expansão de abastecimento às residências e buscar a água para abastecer a cidade da barragem lá de Chapecó, do Goiuém, que é a nossa grande prioridade. Acredito que o senhor tenha sido um dos primeiros prefeitos do Brasil, pelo menos em Santa Catarina tem essa referência, de discutir a situação de pessoas em situação de rua, mas também sobre internação involuntária lá atrás. O senhor acredita que já tem um planejamento do município
município, diante do que o senhor já executou, mas para os próximos 4 anos nesse sentido? Eu lamento que isso não é um programa de governo. Tinha que ser um programa de governo federal, de governo de estado. O fato é que os governantes fazem de conta que esse povo não existe. Florianópolis está com um problema crônico e grave. Eu sei do esforço do prefeito Topázio, mas está perdendo o controle. São Paulo se perdeu o controle. Chapecó, eu assumi o controle. Nós, de mais de 400 pessoas em situação de rua, nós temos 50. E eu só não consigo avançar mais porque tem discussões jurídicas sobre a nossa ação. Já foi denunciado em diversas oportunidades, tem ação que são movidas contra mim, mas não me preocupo. Eu fui eleito para resolver o problema. O sujeito em situação de rua, drogado, tem que ser retirado da rua, ele não pode ficar lá. Tem que ser internado obrigatoriamente para poder desintoxicar, para poder limpar. Porque o sujeito que é dependente químico, ele não pensa com a cabeça. Ele não tem noção de quem ele é e o que ele é. E digo por experiência. Nós temos mais de 100 pessoas recuperadas que voltaram para casa, estão trabalhando, estão com seus filhos, dos quais 4 eu contratei para trabalhar na prefeitura. Então, dá certo. O senhor tem demonstrado também preocupação com a segurança das crianças nas escolas. Também se destacou por esse motivo, por instalar portas giratórias, detectores de metais. O seu governo tem planejado bem esse encaminhamento desde as crianças, mas também preocupado com os idosos, como o senhor trouxe uma preocupação com a longevidade de quem vive em Chapecó? Nós temos lá um serviço social para a terceira idade que no Brasil não tem. A cidade do idoso com toda a estrutura, os cuidados diários com atividades físicas, é um ambiente que é uma verdadeira cidade. Nas escolas nós colocamos os mais modernos equipamentos com a porta de banco, detector de metal, contestado no começo por alguns. Eu sempre tenho aquela tese, se num banco você tem uma porta que detecta metal, porque lá tem dinheiro, por que não faz da escola que o patrimônio é muito maior e muito melhor? Fiz e deu certo em Chapecó. Além das portas, nós temos a vigilância presente, devidamente equipada, e a guarda municipal que eu estruturei, nós dobramos o tamanho da guarda, equipei e armei. A nossa guarda até fuzil tem. Então a gente faz um pacote muito forte de ações de governo municipal e a integração com as forças de segurança também. Que avaliação o senhor faz desses quase 4 anos que o senhor está à frente da prefeitura, de evolução da cidade e de geração de oportunidades? A população que avaliou meu mandato, com 83% dos votos que me deram na urna nesta minha reeleição, disputando contra candidatos qualificados, nós temos um crescimento organizado e ordenado. O processo de desfavelização está aceleradíssimo em Chapecó. Nós não temos um palmo de chão que não tenha pavimentação asfáltica. Nós asfaltamos a cidade inteira. Agora estamos fazendo recapeamento nas pedras irregulares e levando pavimentação rural. Então, a qualidade de vida, é por isso que o turismo rural em Chapecó ficou muito forte agora. De projetos, o que podemos esperar pelos próximos anos aí? Bom, eu já tenho o início das obras para os próximos 4 anos, já comecei todas. Eu estou fazendo um novo centro administrativo, iniciei agora, uma obra de aproximadamente 80 milhões de reais. Investimos forte em educação e tecnologia. Todas as crianças da rede pública municipal, a partir de 6 anos de idade, cada carteira tem um Chromebook. Nós investimos muito forte, nós estamos com os polos do contraturno, mas eu devo renunciar ao mandato no mês de maio do próximo ano. Deverei participar de um projeto da eleição de Santa Catarina. Se for um sentimento da população, pretendo disputar o governo do estado de Santa Catarina. Prefeito, sucesso nos próximos 2 anos então, e lá na frente, boa caminhada para o senhor. Obrigado a todos, obrigado a vocês aí pelo espaço e um abraço muito forte a todos. E um dos principais assuntos destacados pelo prefeito foi a insatisfação com a Casam, mesmo que a gente mostrou numa situação de São José, mas também de Garopaba nessa semana, e a gente vê que isso tem reverberado pelo estado todo. Diante disso, hoje também teve a aprovação daquela moção de apelo da UVESC, a União dos Vereadores de Santa Catarina. 300 parlamentares participaram do congresso realizado em Florianópolis e que segue até amanhã. O documento traz 5 itens. A gente vai destacar alguns, talvez os mais importantes nesse momento, que é um pedido para que os parlamentares incluam a discussão na Comissão de Assuntos Municipais para que os municípios tenham participação e voz ativa. Mas também que o governo do estado desenvolva ou crie um plano estadual de saneamento básico que não tem e que é prerrogativa também do governo do estado repassar essa situação à Assembleia Legislativa antes de aprovar o projeto de lei complementar da Casam, PL 40, como a gente tem chamado. Além disso, os vereadores pedem mais diálogo e também liberdade
para que os municípios definam se querem ou não aderir a essa nova regionalização que está em discussão e que há uma previsão que na próxima terça-feira vá à CCJ. Essa moção de apelo será destinada, então, ao governo do Estado, mas também aos parlamentares na Assembleia Legislativa. Márcia Dutra.